Muito bem, nós começamos uma série de pregações sobre o Salmo 40 de manhã. Hoje fizemos a primeira pregação, cujo título é, da série, Do Pó à Pedra. Um texto maravilhoso, do grande poeta Davi. Agora, à noite, estamos estudando sobre o livro intrincado, um livro complicado, o livro de Eclesiastes. Quem tem me acompanhado nessas pregações, hão de entender com mais facilidade o que eu estou falando. Talvez fique difícil, talvez você pegar aqui de cara, né? Já a segunda pregação que estou fazendo sobre isso, a terceira agora, essa de hoje, mas dá para a gente entender pelo menos o que o poeta está falando. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Este livro é chamado o livro do pregador. O termo eclesiástico vem de eclesia, igreja, eclésia, porque na verdade o sentido desse texto é uma eclesia reunida, uma eclésia, uma igreja, daí eclesiástico, né? Reunião eclesiástica. Eu estou falando de eclésia, de igreja, né? Eclésia, por isso que ele chama Eclesiastes. Embora este não seja o termo em grego, não é? Que seria grego, eclesiástico é grego, não carral. Em hebraico significa congregação, mesma coisa. Vamos reunir a carral, a congregação. Não precisava de ser só para a igreja. Quando reunia para a guerra, era uma carral. Uma eclesia na Grécia, em Atenas, sobretudo, em Esparta de vez em quando, mas em Atenas mais ainda. Sempre eles reuniam a eclésia na ágora, na praça, para falar de quê? Política. Obrigado. As dificuldades que tinha na URB aqui, eles também se reuniam. Quando a gente fala em democracia grega, a gente pensa que é uma maravilha, não é? Não é? Não. A democracia grega eram os nobres, eram os filósofos, eram os homens da corte. Lá tinha escravos que não podiam participar da democracia, crianças, mulheres. A democracia grega era só um simulacro, é uma figura apagada do que pensamos de democracia moderna. Mas não pense em democracia grega como a melhor, não era. Nem nossa imagina aquela. Mas era uma democracia. Foi o primeiro povo do mundo a descobrir que uma sociedade podia ser regida pela maioria. Democracia é isso, né? Por uma maioria que os gregos achavam que eram os fidalgos, né? Os filósofos, os que faziam parte do exército, os mais poderosos, os mais intelectuais, eles faziam parte da democracia. O resto era resto, não é? Então, eu estou falando por causa da eclésia. E de vez em quando os gregos iam chamando o cidadão, agora que eu estou falando, tá? Estes cidadãos, a aristocracia grega, para que se reunissem na ágora. Como eles se reuniam? Em eclésia, em igreja. Isso aqui é eclésia. Jesus disse: eu edificarei a minha eclésia. É isso que ele está falando. Eu chamarei o meu grupo. Eu reunirei o meu povo para fazer o meu governo. E a eclésia de Jesus não é administrada por democracia. De Jesus é governada por um rei, um senhor.
Todos os outros, pode ser um aristocrata, um filósofo, ou que fazia parte de uma guarda intelectual, todos eles são iguais dentro da democracia de Cristo. A eclésia, eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Por isso que quando uma mulher chegou perto de Jesus, mãe de João e do seu irmão, ela disse o seguinte: Jesus, quando o Senhor subir no teu trono, põe um filho meu à tua esquerda e o outro filho meu na tua direita. Sabe o que Jesus disse? Os homens administram assim. A democracia dos homens são assim, a minha não. Na minha democracia, o menor é o maior. Tira Jesus da história. Tira. Vamos ver se você, mulher, estaria sentada aqui com essa liberdade. Vamos ver se nós, classe média, reles classe média, estaríamos aqui nesta eclesia. Imagina se uma criança excepcional, ou trissômica, ou com qualquer outra psicopatia que tiraria dela a normalidade, ela morria. Tira Jesus da história e veja o que vai sobrar. A eclésia de Jesus, a igreja de Jesus, é a coisa mais revolucionária do mundo. Do mundo. Você não estaria aqui, eu não estaria aqui, eu nunca fui nobre. Eu sou uma mistura de raça, eu sou um vira-lata legítimo. Jamais faria parte da aristocracia da eclésia grega. Jamais. Nem egípcia, nem babilônica, nem sumérica. Jamais. Jesus criou no mundo um novo governo, onde Ele é o Senhor, onde o maior é o que serve. Às vezes nós estamos tão intermetidos com política, com igreja, economia, e a gente esquece de onde nasceu isso. Repito, tira Jesus da história agora, veja que sobra. Veja. Primeiro que não teria isso aqui. Então, esse livro é um livro dos eclesiásticos, isto é, daqueles que fazem parte de uma reunião. Por isso é que esse livro, no versículo 1, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, a palavra pregador significa o corolete, isto é, no hebraico, é aquele que chamava para a congregação, corolete. Ele que anunciava, ele que era o gestor da democracia, ele que levantava as pautas da democracia, dos assuntos da polis, da cidade, assuntos de guerra, dos amores confusos e perdidos que os gregos tinham. Ele era, esse cara aqui, no hebraico, é o congregador, é o corolete, é o pregador. Na palavra pregador não é uma palavra tão exata. Corolete significa aquele que convoca, aquele que chama, aquele que toca o arauto, aquele que reúne a eclésia. Por isso é que esse livro chama eclesiástico, isto é, o pregador, o corolete, o gestor público, está convidando os cidadãos nobres para se reunirem, para que eles possam traçar a pauta do governo grego. Assim como Moisés fazia. Resolvia os problemas da comunidade. E às vezes eram tantos problemas que ele estava ficando louco. E Jetro, seu sogro, também chamado Reuel, o seu sogro disse: Moisés, você vai ficar louco. Divide o povo de 100 em 100, 50 em 50, 20, e coloque juízes, que tenham juízo. Juízes. Ou seja, Moisés estava, como esse eclesiástico, esse corolete, administrando a eclésia, ou a carral, agora falando no original hebraico, a eclésia hebreia.
Eu estou falando isso para que a gente possa entender de onde que nasceu essa conversa aqui de Eclesiastes. O que estava na cabeça desse filósofo, desse sábio, talvez o homem mais erudito do mundo. Erudito não quer dizer que ele sabe qualquer coisa. Ele sabe tudo, e tudo que ele sabe com profundidade. Isso chama-se erudição. Por exemplo, você pode ser um matemático e não ser erudito. Você é um intelectual de matemática. O erudito é aquele que sabe todos os assuntos e sabe com profundidade. Olha o que diz o pregador. Ele chama o pessoal. Os hebreus estavam ali, talvez grandes pensadores, não era todo Israel, mas aqueles que eram responsáveis por aquilo que é de mais importante na gestão pública dos hebreus, nas partes mais importantes, naquilo que garantia a tradição, garantia a doutrina, garantia o nome soberano de Yahvé. Talvez fosse assim. E todo mundo chegou naquela reunião, esses aristocratas, não são aristocratas, tá? Estou usando uma figura de linguagem. Essas pessoas importantes de Israel se reuniram e o corrolete, o pregador, o convocador, ia falar. E todo mundo pensou que ele ia tratar de problemas públicos, problemas de Israel, que não eram poucos problemas. Uma comunidade que até pouco tempo era Agrafá. Agrafá quem não sabia escrever, ele não sabia escrever a língua deles. Foi Moisés que ensinou. Foi Moisés que ensinou as coisas mais mínimas, como a mulher cuidar do seu corpo no tempo de fluxo, como um homem devia tratar a mulher quando ela estava doente, infectada. Eles não sabiam. Eles eram uma tribo, muito tribo. Diz o pregador: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem, ele está ensinando, de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra não muda, permanece a mesma. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, e onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna para o mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. E o lugar para onde correm os rios, para lá tornam de novo a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo, debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos passados. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre as que hão de vir depois. Eu quero chamar a atenção de vocês para encontrar esse homem dentro do buraco, que é o nosso tema das pregações, o homem dentro do buraco. Semana passada eu falei que o homem sem Deus, o homem que está abaixo do sol, ele encontra no trabalho um grande buraco, que não leva a nada, não ajuda nada, não aumenta nada, porque vai cair tudo na mesmice da vida. Agora eu quero mostrar para vocês quantas vezes o pregador usa a palavra coisas aqui. Ele está dizendo que todo o movimento humano abaixo do sol
é coisa. Todo o movimento do espaço sideral abaixo do sol é coisa. Toda a riqueza que a gente tem é coisa. Toda a juventude que você tem é coisa. Todo o trabalho que você trabalhou arduamente, amealhou os seus centavos, é coisa. O sol nascendo, morrendo, nascendo de novo, morrendo, nascendo de novo, coisa. O rio vai e o rio volta, vai no mar e o mar não enche, a chuva cai, para de chover e chove de novo, coisa. A ideia que o Corrolete, o pregador, está tendo aqui, é que as coisas que estão debaixo do sol, elas não transpõem o tempo, não transpõem. Você não faz conexão disso com a eternidade, debaixo do sol. Você não consegue colocar um cordão de ouro que liga a eternidade com Deus, a eternidade com coisas debaixo do sol. É isso que Salomão está falando. Ele está chamando a atenção dos seus ouvintes, ele como um grande pensador que era. No capítulo 2, ele fala que ele teve coisas que vocês nem imaginam. E lá no final ele diz, meus dentes estão caindo. Ele usa uma figura maravilhosa, vocês podem lá ver. As janelas da minha vida estão fechando, os olhos. E ele começa a falar de uma coisa maravilhosa, de uma poesia assim sapientíssima, porque era coisa. O olho não cansa de ver, o ouvido não cansa de ouvir. Um dia eu estava conversando com uma doutora muito inteligente, muito mesmo. Ela disse, Cícero, eu tenho a impressão que todo mundo está olhando para mim. Por quê? Sabe o que eu respondi? Porque você está olhando para todo mundo. Óbvio. Se todo mundo está olhando para mim, eu estou olhando para todo mundo. Agora, se isso era uma fixação psicótica, isso não é problema meu. Mas que ela estava olhando para todo mundo, estava. Coisas, a nossa vida não para. A vista não para de ver, o ouvido não para de ouvir. As pessoas não param de falar de você, nem de mim. Nunca, não se enganem, nunca. Mesmo depois. Pena, gente. A vida. Eu estou falando tão pessimista, porque Salomão está mostrando exatamente o que é a vida sem Deus. O que é a vida no mundo da vaidade. E você sabe o que é vaidade? É vazio, é oco, é éter, é vapor, é sombra, é vento. Vê se ele não tem razão. Agora ele está falando dessas coisas, porque as coisas não trazem, por incrível, sei que você pode achar isso, as coisas como coisas não trazem satisfação interna, não trazem. Pode tentar. Tenta buscar em coisa, qualquer coisa, carro, casa, dinheiro, mulher, praia paradisíaca, o que você quiser. Não tem nelas satisfação interna. Coisa não tem substância interna. Coisas são coisas que passam com o tempo. E Salomão está chamando a atenção. Quando você tem as coisas apenas como coisa, você é um miserável, você é uma miserável e infeliz, nunca vai ser feliz na vida, eu posso garantir, sabe por quê? Porque coisas não trazem satisfação interna. Disse para aquele homem, por aquele homem do agronegócio, plantou, cresceu, encheu os celeiros. Ele estava lá numa praia, lá em Cancún, sei lá onde, numa rede maravilhosa, tomando aquele drink maravilhoso, e aí chegou uma voz e disse, louco, porque ele achou que a alma dele se satisfazia com aquilo.
Sabe o que ele falou? Olha a loucura, quando a gente coisifica a vida e não espiritualiza, não santifica, quando a gente coisifica, quando não santifica. Sabe o que esse homem falou? Ele disse: descansa, alma, come, arregala-te. Alma come isso. Coisa é comida da alma. Um diploma de faculdade que é tão importante, que é comida da alma. Uma casa nova, ou um carro novo, ou qualquer coisa, uma cidade nova, uma namorada nova, não, isso não resolve nada. Mas se arranjar, isso não internaliza. Isso não provoca nada internamente em nós. Geralmente a pessoa que casa uma vez, casa duas, ele tem a tendência a casar 5, 10, e nunca para, porque são coisas. Não estou dizendo que não tem que casar a segunda vez, não é isso. Eu estou dizendo que tem gente que gosta tanto de casamento, que casa 10 vezes, adora casamento. Mas são coisas, porque nunca achou nisso o sentido da vida. É o que Salomão está falando. O que vale você ter esse monte de coisa debaixo do sol? Porque essas coisas, elas não criam internalidade espiritual, existencial de viver. Procure, pense em alguém que ama muito coisa. A gente tem que amar coisa, é lógico. Mas que é louco por coisa, que adora coisa. Veja se ele é feliz, se ela é feliz. Garanto, é a pessoa mais miserável do mundo. Vocês estão vendo essa questão do INSS, dos abusos que fizeram contra os miseráveis e pobres. Nós temos envolvido nisso um advogado muito conhecido, que morou aqui. Ele trabalhava num posto ali embaixo, e o Silvio, aqui da igreja, da Isildinha, levava comida para ele comer, quando ele se formou. Ele se tornou a pessoa mais rica do Brasil. A Raquel foi algumas vezes na casa dele por proximidade com o Silvio. Vocês nunca viram o que é aquilo? Que vergonha ver aquele homem sendo acachapado, vilipendiado, pisado, como um ladrão. Coisa horrível. Eu não sei como é que ele dorme. Mas quando a gente coisifica as coisas, a gente perde o sentido da vida, até do repouso, até do prazer, porque nada te preenche. Nada. Como diz os amigos meus judeus lá do Brás, eu tenho 3. Eles dizem o seguinte: Cícero, nós não queremos mais dinheiro. Só mais um pouquinho. Nada mais. Só mais um pouco. No outro dia, não. Só mais um pouco. Não existe gente que vive abaixo do sol sem Deus, sem a expressão última da eternidade, sem a espiritualidade em Deus, que seja feliz, porque coisas não internalizam o prazer eterno dentro da gente. Como Jesus disse para aquele homem: você é louco. Olha o que ele diz aqui, versículo 10, alguma coisa de que se possa dizer, vê isso é novo? Não, já foi nos séculos passados. E ele fica falando de coisa o tempo inteiro aqui. Porque essas coisas não traduzem, na verdade, elas são como um veneno. Eu tenho 3 amigos lá em Itapeva. 3 amigos. Eles eram da mesma idade. Estudaram, joguei muito futebol com eles, casaram, tiveram filhos. Eles resolveram investir, e investiram muito bem nas coisas deles. E um não. Um disse: eu sou um funcionário público, vou terminar o meu trabalho como bancário, quero construir uma casa simples, um sítio, quero levar a minha família
para morar lá e os meus netos brincarem lá. Ele é o mais pobre. Carro velho, mulher velha. Um cara super feliz. De vez em sempre eu vou lá. Ele tem um bando de netos. Um barracão bonito, simples. Uma casa simples, cheio de netos, noras, genros. Ele encontrou na coisa a alegria depois do sol. Ele é um grande cristão. De vez em quando ele fica andando igual doido, sozinho lá no sítio. Ele está orando, igual louco, orando. Ele encontrou nisso o prazer, o gozo da vida. Os outros também poderiam encontrar, mesmo com tudo aquilo que eles tinham. Eles poderiam transpor os obstáculos da mediocridade das coisas e alcançar, e conectar as coisas lá de cima, aqui embaixo. Posso dizer, são meus amigos miseráveis, em todo sentido, inclusive com a nora, com os genros, com filhos e com netos. Não são feios não, são lindos. Não são pobres não, são ricos, mas são miseráveis. Salomão disse, o que vale isso? Ele está desafiando a gente a não colocar as coisas da terra em primeiro lugar no coração. Jesus disse no Sermão do Monte uma palavra lapidar: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde este amigo meu colocou o coração? No tesouro dele. Mas o Cícero é um eremita, ele quer que todo mundo vá para o deserto, passar fome e ficar pedindo esmola. Não estou falando isso. Quem dera se fosse simples assim. Tem gente que não tem nada e põe o coração naquilo que nem é nada ainda, pior ainda. Mais vaidade ainda, mais vazio ainda. Como diz aqui na nossa região, ele come polenta e arrota caviar. Mais miserável ainda. Salomão estava dizendo, o que adianta isso, gente, na vida? Mas se você está pregando, eu estou falando do Evangelho, estou falando de riquezas dos céus. Não ajunte para você tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem rói, onde os ladrões minam e roubam. Jesus não disse que não era para ter dinheiro, pelo contrário, ele disse para aquele homem que não usou o talento. Por que os meus amigos, os meus empregados, multiplicaram o talento? Me colocaram e me fizeram mais ricos. E por que você que teve um talento enterrou na terra? Você poderia ter colocado pelo menos na caderneta de poupança. Podia ter colocado pelo menos no CDB. Você é infiel. Você não nasceu para ter nada mesmo, não. Porque se você tivesse alguma coisa, você ia enterrar tudo. Por isso é que esses meus amigos foram louvados por mim. Por isso é que eles vão ter mais dinheiro ainda, porque eles não guardam um terreno. Eles não ajuntam para si tesouros, eles ajuntam para o mundo. Era o que Jesus estava falando. Pelo contrário, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, ele diz: eu peço aos ricos que há entre nós, usem o dinheiro para o vosso aprazimento. Isso é legal. Isso é bacana. Isso é rico. Isso enriquece a gente, enriquece os outros, enriquece a sociedade, enriquece a igreja, enriquece o mundo. Os cristãos não são ascetas. Os cristãos não coisificam a vida, não torna a vida coisa, porque as coisas não têm substância interna, elas não são nada, não é imoral, não é moral, as coisas são
amorais. O que você vai fazer com isso? Isso é que vai determinar se isso vai te levar para o inferno ou para o céu. Isso é que vai determinar se vai ser bênção ou maldição. Porque elas são neutras, elas são amorais. O que nós vamos fazer com as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos? O que nós vamos fazer com a chuva que cai? Ela vai para o rio, acabou. Não tem motivo de dar glória a Deus pela chuva. O sol que nasce não tem motivo nenhum, é só sol. Você vê um rio correndo no seu leito, é só rio. Você vê um bebê nascer, é só um neném. É só coisa. Há uma coisa que Tomás de Aquino escreveu com muita sabedoria, chamada a teologia da glória. É o contrário da teologia da fé. A teologia da glória, Tomás de Aquino encontrou, tentando encontrar Jesus, a eternidade, em tudo que ele fazia. Que vale o homem, disse Salomão, mexer com estas coisas e cair no vazio. Sabe por quê? Porque as coisas, nem as vitórias, nem as derrotas, têm substâncias nelas mesmas. Não tem. Existia um moço, com um pouquinho mais de 30 anos, um gênio da história, chamado Alexandre Magno. Esse homem era um gênio, um intelectual. Ele foi aluno de Aristóteles, conquistou o mundo inteiro. E um dia encontraram Aristóteles, o Alexandre, acabado, derrotado, deprimido, modernamente dizendo, estava com tédio, assentado numa pedra altíssima, olhando para um buraco, o homem no buraco. E o seu general, que era o seu amigo, o seu companheiro, inseparável, disse para ele: o que está acontecendo com você, Alexandre? Ele disse: eu não tenho mais terra para conquistar. Buraco, vazio, correr atrás do vento, viver debaixo do sol, uma vida vitoriosamente miserável. Eu não tenho mais terra para conquistar. Por isso que acho que nós crentes somos diferentes, porque nós temos sempre terras para conquistar. Nós não podemos perder os nossos sonhos, as nossas esperanças. Não importa a sua idade, não importa. Sonhe, mas sonhos factíveis, sonhos acima do sol, sonhos diante de Deus, sonhos como José do Egito, que esperou até conquistar. Esse era um homem riquíssimo. E o Nero César era um miserável. Salomão dizia que isso era uma loucura, era correr atrás do vento. Esse homem, a quem o pregador se refere, ele tinha uma razão para viver. O buraco, o vazio. E quando ele conquistou a razão para a sua vida, o que ele encontrou? O buraco, o vazio, essa era a razão dele. Eu quero perguntar a esse auditório seleto: qual é a razão última da sua vida? Em outras palavras, por que você vive? Você é uma ameba que pensa, que nasce, cresce, reproduz, tem filho, fica velho e morre? Os répteis são assim, as amebas são assim. É assim que é a vida? Qual é a razão da sua vida? Pelo amor de Deus. Você pode encontrar o sentido da vida em Jesus. Encontrar o sentido da vida em Jesus. Eu vou terminar. Semana que vem eu volto a falar sobre
o vazio. O vazio leva a pessoa ao tédio, assentado em cima de uma riqueza, igual o tio Patinhas, assentado em cima da riqueza, como dizia Raul Seixas, com a boca cheia de dente, sentado num apartamento, esperando a morte chegar. Esse tipo de razão para viver é uma vida muito entediante. É o que Salomão está falando. Não compensa, não vale a pena. Arranje um motivo que vale a pena, pelo qual você deve viver. Jesus disse: quando esse homem achou essa pérola, o que ele fez? Ele vendeu tudo e disse: eu vou comprar aquele campo, e lá naquele campo tem a razão da minha vida, a pérola de grande valor. Quando Paulo encontrou Jesus, afora que ele nunca perdeu, afora a sua cidadania, que ele nunca deixou de ser hebreu, nunca deixou de ser fariseu, afora todas as coisas boas que ele tinha, ele encontrou um jeito de conectar toda a sua história na eternidade. O problema é que o homem que mexe com coisa, a mulher que mexe com coisa, ele é esquizofrênico. Ele tem mente dividida, ele não consegue integrar a vida dele aqui com lá. Ele é esquizo, ele é partido, ele é quebrado. Jesus disse: então, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como eu falei daquele judeu lá dos Estados Unidos, em cuja casa eu fui visitar, fazia aqueles banquetes, ele não podia comer, ele tinha problema de câncer na garganta. Eu falei: ai, que vontade de sentar nessa mesa. Eu ia deitar e rolar. Ele sentava toda terça-feira à tarde com os amigos judeus e não podia comer nada. Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu nasci na beira do Rio Doce, eu vou ter desta noite. E naquela estação, na beira do Rio Doce, tem aquela linha de ferro, estrada de ferro, ferry boat, estrada de ferro, Vitória, Minas, que carrega aços para a China, passa aos montes. Desde criança eu via aquilo. E numa cidade perto da minha cidade, chama Resplendor, havia uma estação dessa. E perto dessa estação, olha que curioso, isso é verdade, é contado por a boca miúda lá na nossa região. Pobre, miserável, que passou muito mais de 30 anos em cima de uma pedra. Ali todo mundo conhecia ele. Sabe aquele maluquinho clássico da cidade, do interior? Todo mundo conhecia ele. E ele era muito legal, ele falava as coisas esquisitas e tal. E um dia, a Vitória, Minas, precisou de tirar a pedra daquele lugar para aumentar, dilatar a margem da. Quando eles tiraram aquela pedra, eles encontraram uma turmalina, uma pedra preciosíssima, com mais de 15 quilos. Ela era tão bonita que colocaram o nome dela de cachaçinha, que na minha região era muito comum. Lá em cima da pedra, pedindo, implorando, e uma riqueza tremenda debaixo dele. Uma pedra de grande valor. Meu amigo, sabe quem é a pedra de grande valor? É Jesus. Claro que você pode trabalhar, deve crescer, progredir, trabalhar, estudar. Não perca o rumo. Não vá para a beira do abismo como foi Alexandre o Grande. Não morra na miséria como aquele mendigo lá em Resplendor morreu. Jesus é a pérola de grande valor. Além de você ter tudo isso, você pode carregar esse negócio para o céu, quando Jesus está no seu coração. As coisas
pelas coisas vão te levar ao tédio, vão te levar à depressão, vão te levar à fraqueza, à astenia, vão te levar à derrota. O que Salomão está falando aqui não é um discurso vazio. Ele está chamando a atenção sua, minha, lá dos seus súditos. Está chamando a atenção, cidadãos de Jerusalém. Olha o que eu aprendi na vida. Olha o que eu já passei. Olha o que sobrou de mim. Eu sou um pregador do pessimismo, porque eu descobri que não tem nada profundo lá onde eu estive. Ele diz no capítulo 12 de Eclesiastes, de tudo que eu falei, de tudo que eu escrevi, ele diz o seguinte: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Querendo eu ou não, querendo você ou não, nós estamos indo, meio a reboque, empurrado, nós estamos indo. A cada minuto, a cada dia, mais um passo para a eternidade. O que essas coisas que são tão lindas da vida representam de fato para a sua espiritualidade? Como você pode transformar uma roupa num culto? Como você pode transformar um trabalho no culto? Um casamento, um namoro, um noivado? Como você pode fazer isso? Quer comais, quer bebais, diz Paulo, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não perca Jesus no meio das coisas. Deixa que as coisas sejam perdidas em Jesus. Aí tem sentido. Aí vale a pena viver. E mais, vale a pena sofrer. Vale a pena ficar doente, vocês acreditam? Vale a pena ficar velho, vocês acreditam? Sim, quando essas coisas são vistas a partir do ponto de vista de Deus. Deve ter um sentido porque Deus está fazendo isso comigo. Deve ter um propósito. Ele deve estar me empurrando para mais alto dos céus, por algum meio. Ó Espírito de Deus, ilumina minha mente para que eu possa enxergar, ao ler a Tua palavra, ao ir à igreja, que eu possa enxergar o Senhor trabalhando na minha vida, me empurrando com doçura acima do sol. De vez em quando eu viajava, antigamente eu viajava muito, viajei o Brasil e fora do Brasil, muito, passei 10 anos viajando nesse Brasil, fora do Brasil. Às vezes, vocês sabem que Guarulhos é nuvem para tudo quanto é lado, todo dia, ô lugar miserável, desculpa se tiver algum guarulhense aqui. Mas de vez em quando eu pegava o avião e clima horrível, tempo feio, sabe aquele tempo de São Paulo? Que eu detesto. Eu pegava o avião, de repente, ele cortava a nuvem. Tinha um sol tão lindo lá em cima, tão claro, tão bonito. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Oh Deus, Pai Santo, nós somos desafiados, ó Deus, ao ler esse livro tão esquisito, mas ele está na Bíblia. Ele tem direcionamento. Esse livro tem lição. Esse livro tem verdade. Deus, ó Deus, dá que possamos enxergá-las e possamos ir nessa vida como Elias foi, numa carruagem de fogo, subindo para além das nuvens. Leva-nos para casa, Senhor. Que Teu Espírito Santo incomode a gente essa noite. Quem sabe precisamos de fazer uma reengenharia na nossa vida, readequar aquela biblioteca toda confusa, aquele guarda-roupa cheio de confusão. Quem sabe a gente precisa de realinhar aquelas coisas de dentro do nosso coração.
Tenha misericórdia de mim, Senhor, como homem, das minhas ovelhas, dos meus amigos que estão aqui. Para que a gente tenha paz, sim, mas a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Tem muita coisa que a gente não entende, mas uma coisa a gente pode ter, mesmo no meio dessas confusões mentais, até existenciais, seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz do nosso coração. É o que pedimos de Deus nesta noite, encarecidamente, humildemente, corajosamente, em nome de Jesus. Amém.